Oi, famílias, boa noite. Agora, terça-feira, 19 horas. Eu sou a Camila Sacomori, jornalista. E desde que a pandemia começou, eu já sabia que essa live um dia ia acontecer. E a convidada de hoje entende muito do assunto, a neuropsicóloga Luciana Sherman Azambuja. A gente conversa muito sobre isso. Estou esperando ela chegar aqui. Assim que entrar, deixa eu dar um toque nela. Aqui no WhatsApp. As maravilhas da tecnologia. A gente vai falar sobre as aulas online no tempo da pandemia. E vocês podem ir mandando perguntas, ainda que a gente tenha um roteiro bem grande aqui de muita pesquisa para falar. Algumas lives que eu já fiz agora nessa pandemia foram um abraço, um acolhimento. Essa aqui é informação, muito conteúdo. Então, segura aí que assim, ó, chegou. Que a gente vai ter bastante coisa para trazer de insights para vocês. Lu, pede para participar aqui. A Lu tá com o Lucas junto, que é o filho dela. Idade da Pietra, minha filha. Que pode até dar alguma blitz aqui no meio da live, né? Como sempre. Oi? Oi, Luca, Oi! tudo bem? Luca quis ver o início aqui, Tá certo. rapidamente. Tu sabe do que a gente vai falar hoje aqui, Luca? Sobre as aulas online. Sobre as aulas online. Eu imagino que tu esteja fazendo bem direitinho, né? É, Todos os dias? Tem muitas horas por dia? tem 3 aulas por dia, umas 8h30, outras 10 e umas 1h30. Às vezes tem 2h30. E depois tem mais tema de casa para fazer? Mas eu fiz todos, pelo menos. Muito bem. Se não deram mais. Ó, o pessoal tá aqui de testemunha vendo, hein? Querido. Bom, eu tô louca para fazer um monte de pergunta para tua mãe sobre o assunto, hein? Muita. Oi, Lu. Antes de tu entrar aqui, eu tava falando que essa live, eu sabia, desde o início da pandemia, que um dia ela ia rolar. Sim, A gente ia fazer, porque como que as crianças ficam tanto tempo sem escola e esse formato, né, de ensino à distância, como que ele tá rolando, tudo que ele acarreta, né? Já começou com pergunta aqui, que escola o Luca tá? Quer responder? Ele tá no Depois eu vou introduzir o Israelita. assunto. No Israelita. Então, eu e a Luciana, a gente se conhece aí dos trabalhos, né, da vida, falando de... Ele tá na 4ª série, né? A Fê perguntou ali. Ele tá na 4ª série? No terceiro ano. Terceiro ano. Esses trabalhos da vida, né, com educação, psicologia, crianças, então, assim, é um mundaréu de informações que a gente vai tentar aqui alinhar e traduzir, né? Eu estava me apresentando, sou Camila Sacomori, jornalista, a Lu, neuropsicóloga, e quando a gente troca muita notícia, comentário, né, pelo WhatsApp, sempre que surge alguma coisa desse assunto da aula online, eu e a Luciana estamos ali trocando ideias, né? Então, assim, tudo indica agora, né, Lu, pelo que está acontecendo, que talvez a gente não volte antes do fim do ano, né? Porque tem um movimento muito grande de pais e de professores também que não quer voltar, mesmo com todas as medidas de segurança, enquanto não tiver vacina. E, nesse meio tempo, a gente está aí tentando lidar com as crianças sem escola, né? Não vai ter um consenso, ainda mais num país tão polarizado como a gente está, né? Metade quer voltar, metade não quer voltar, então tudo indica que não deve voltar. E eu me lembro que a gente conversou até, a gente já trocou alguns memes também sobre o assunto, né, Lu? O meme da mãe, a mãe surtada, o pai falando palavrão, irritado, a criança que no meio da aula online vai tomar banho, leva o celular junto. Então, assim, a professora tentando ali coordenar se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Mas, tirando as brincadeiras e tirando toda essa parte de volta ou não volta às aulas, eu queria te ouvir sobre o congresso que tu participou agora nesse fim de semana, das pesquisas, o que já está sendo investigado sobre o assunto das crianças em aula online, né? Me dá um panorama. Tá, em primeiro lugar, antes disso, eu gostaria de agradecer. Realmente, a gente já teve várias trocas mais informais. Eu acho muito legal porque eu consigo
me colocar em 3 lugares diferentes. Eu, enquanto profissional, neuropsicóloga, até nisso, em função disso que eu participei desse congresso, eu enquanto mãe e eu também enquanto professora. Então, eu sei que esses 3 lugares, nenhum deles está fácil, né? Eu acho que para todos os lados, para os pais, está bem sobrecarregado esse momento, mas também é muito importante a gente valorizar o papel professor, que também, por mais que assim que esteja num tempo reduzido, é muito mais trabalho hoje em dia. A gente vê isso, que eu não trabalho com educação infantil, com crianças e adolescentes. É uma Olha coisa quem assim... chegou. Olha quem chegou, a minha agora aqui. Ai, querida. Oi, tudo bem? Dizendo a frase clássica, tô com fome. Tô Normal, com fome. né? Pois então, tô no meio do trabalho, tem isso. Faz parte, eles merecem. Eu não tô com Merecem. sede. Fome e sede. Sede. Pode tomar água aqui da mamãe. Desculpa. Ai, que amor. Mas, enfim, aí a gente tem ouvido bastante, sentido, desde os grupos, aquela coisa de WhatsApp, como de jornal, e agora está começando, como faz muito pouco tempo que essa pandemia ninguém sabia, né? Hoje fazem 4 meses, e além do mais, desde a gripe espanhola, nunca ninguém presenciou isso, então a gente não tinha nenhum parâmetro de comparação como é que ia ser. Então, as pesquisas que eu vi nesse congresso são muito legais, inclusive, é um grupo da CCM Eventos que promove esse Brain Experience, que na verdade é um congresso internacional que tem todos os anos. Esse ano teve uma prévia, rapidamente agora em julho, para tentar fazer o presencial em dezembro. E aí se mostrou um monte de estudos, como eu falei, preliminares, porque não tem nada ainda, né? Muito pouco tempo de acompanhamento, inclusive, dos pacientes, das crianças, mas em relação às crianças, são aqueles dados que a gente consegue verificar na nossa própria casa. Que o quê? É o sedentarismo, é o aumento de peso, na maioria das crianças, porque mesmo que elas não se alimentem mais, elas acabam não gastando energia como gastavam antes, né? Por exemplo, o meu filho, o colégio dele é semi-integral, ele passa praticamente correndo na rua o dia inteiro. E hoje não, hoje ele está num lugar restrito, que também acarreta uma outra preocupação. Mas, por um lado, a gente até foi falado bastante nesse encontro que, embora seja uma preocupação, a gente tem que entender que é do momento, que é o aumento excessivo do uso de telas. Um dos pesquisadores falaram que, além do tempo de aula, porque o tempo de aula também é online, considerado. É digital. Então, além desse tempo, as crianças ficam, em média, 7 horas por dia na internet, ou em jogos, ou seja, é muito. Por quê? Porque a gente não tem muitas opções, possibilidades, ainda mais agora aqui no sul, no frio, na chuva, né? Fica muito restrito. Então, assim, os pais, é uma preocupação dos pais, normal, da gente se preocupar com os impactos futuros, mas também conseguir entender que isso pode ser provisório. Sempre entendendo que amor ela. Como está esta página? Ela ligou para a avó dela agora, para a avó fazer companhia. Fecha a porta, filha, por favor. Normal. Então, assim, são dados bem expressivos, né, de aumento de ansiedade. Claro que isso não pode ser uma coisa padrão. Isso também mostra que crianças têm perfis. As crianças mais ansiosas, mais deprimidas vão ficar, vai se potencializar. Outras vão encarar melhor, dependendo da estrutura dela. E principalmente, isso é uma coisa importante, que todos os pesquisadores têm falado, principalmente com a estrutura emocional dos pais, né? Porque a gente sabe que reflete muito o nosso comportamento nas crianças. Então, as mães mais preocupadas, mais ansiosas, mais inseguras em relação ao futuro, que todo mundo está, de certa forma, inseguro, isso passa para a criança e ela acaba ficando também mais ansiosa, mais temerosa em relação a esse retorno, que também isso é uma outra coisa, assim, existe o retorno, sim, mas a gente tem que entender que esse retorno não tem que tirar essa fantasia da criança que ela vai sair de casa e vai chegar no primeiro dia de aula como era antes. Tem uma série de outras coisas que, assim, vão ocorrer restrições. E isso, se não for preparado, né?
Sim, e eu fico pensando como vai ser esse retorno, esse primeiro dia de aula, considerando que esse ano de 2020, em termos escolares, quem fez a aula online vai valer, passou de ano, então, tipo, o Luca está no terceiro ano, vai para a quarta, a Pietra está no quarto, vai para o quinto. Mas esses conteúdos, de que jeito eles foram absorvidos, né? Tem um neuro também, o Paulo Liberalesso, né? Que ele gravou um vídeo que está com milhares de visualizações. Ele é doutor em distúrbios de comunicação de Curitiba, e o título do vídeo, que é fácil de achar ali pela internet, é Que o ano letivo seja cancelado. E aí ele vem com os argumentos de que as crianças neurotípicas já estão com dificuldade de ter um ensino à distância. E quem tem qualquer tipo de dificuldade de aprendizado, e é isso que eu queria ouvir de ti, não está absorvendo, né, da forma como seria numa aula presencial, né? Como que está sendo? Na verdade, assim, existem mais, até a gente vê o movimento dos pais, eu enquanto também mãe, a gente participa de grupos de WhatsApp e até mesmo pais dos pacientes, tem aqueles mais conteudistas que estão muito preocupados em perder o ano, que de fato tem uma perda, né? Mas outros que não, que se importam mais com esse aspecto de relacionamento interpessoal, que por mais que tenha, que seja muito prejudicado, ainda que esses 40 minutos, como o Luca falou, ele tem 3 encontros de 40 minutos, ele faz uma interação com os coleguinhas, que isso é muito importante. E eu acho que no início eu me questionava muito em relação a essas coisas, esses aspectos pedagógicos, sim, foram perdidos, mas eu acho que até foi se adaptando a alguns novos aprendizados que a gente tem que considerar. Claro que hoje mesmo eu estava lendo uma coisa, o bom da pandemia, e uma colega minha falando o bom da pandemia. Bom não tem muita coisa, mas assim, não adianta dizer, fazer uma coisa glamurosa de que tá bom. Não está bom, mas enfim, dentro de tudo isso, o que algumas coisas talvez a gente, se não tivesse ocorrido, pode se aproveitar de uma outra forma. Que é, por exemplo, no caso do Luca, esse acesso, essa descoberta desse meio digital, não só pelo jogo, mas sim de conseguir hoje fazer alguma coisa num PowerPoint, uma apresentação, conseguir lá escrever um e-mail e se expressar dessa forma. Que isso também é um ganho, é um aprendizado que talvez não tivesse no formato que a gente esperava antes. Tem perda, sim, mas eu considero que esse um ano, diluído em todos os outros anos, vai conseguir, né, com o passar do tempo, os conteúdos, para quem está mais preocupado com isso, vão conseguir recuperar. Mas o que eu acho que não precisa, essa ansiedade de voltar, porque também tem a ver a forma com que essas crianças vão voltar. Porque daqui a pouco elas voltando, fantasiando, que vão ver os amigos, vão se abraçar, talvez esse retorno seja até uma coisa traumática. Que isso tem grupos também, até aqui em Porto Alegre tem vários grupos, tem um grupo em especial que fala sobre estresse pós-traumático, que a grande preocupação é essa, não só com adultos, mas com crianças também. Que se eles não forem preparados, se não for no momento certo, esse retorno pode vir a causar alguns impactos bem importantes para a vida inteira. Então, de repente, né, esperar um pouco. A gente já está há 4 meses, mesmo hoje eu vi sempre quando o Luca recebe a aula, mostra o número da aula, né? Já está na 90, imagina. Imagina, sim. Então... Eu queria recuperar a questão das crianças que não conseguem prestar atenção ou que têm algum tipo de transtorno, TDAH, descalculia, e aí chega aquela montanha de coisas, o pai e a mãe ficam ali impotentes porque não sabem explicar. Eu sei de histórias de gente que está contratando professor particular no meio da pandemia para dar conta da aula online. Então, assim, são várias histórias, né? Queria te ouvir qual é a tua experiência, o que tu está sentindo, né, dos pacientes, enfim, que tu já acompanhava antes, ou histórias novas que surgiram agora durante a pandemia. Antes de falar das neurotípicas, é uma coisa assim que, claro... até mesmo os pais, tem vários grupos de pais, mas mesmo os pais mais assim, mais próximos da educação dos filhos, acaba não sendo tão presente como no momento atual, né? E aí alguns pais, eles vêm com preocupação, até me procuram um neurologista que me encaminham neste momento, achando que o filho possa vir a ter algum TDAH, porque não consegue se concentrar
durante essas aulas online. E o que é importante a gente entender, até em termos de maturação cerebral, até por isso que as atividades de educação infantil não estão conseguindo, né, fazem só umas coisas recreativas, porque a criança até 4 anos de idade consegue fixar atenção numa coisa só, numa tarefa direcionada, 15 a 20 minutos no máximo. E 15 a 20 minutos, pois é, imagina uma aula de 40. Pouco. Sim. Não tem como, não existe a possibilidade, não é porque ela tenha um TDAH, mas sim é porque ela ainda não tem estrutura para isso, né? Ainda mais uma coisa nova. Como é que então ela fica na sala? Porque na sala é uma tarefa, depois muda para outra, depois para outra, mas não fica direcionada para uma tela. E crianças depois, lá com 5 anos, de 20 a 40 minutos. Então, mesmo as crianças neurotípicas, elas vão ter dificuldades, sim, naqueles horários. Tem algumas escolas que optaram por fazer o horário igual, como se estivessem de forma presencial. E alguns pais acham que é bom, outros não, mas assim, não é o indicado porque não tem essa troca. Como a gente fala, as metodologias ativas, faz uma coisa, depois outra, brinca, lanche, isso acaba não acontecendo. Então, dessa forma, é difícil sim para as crianças típicas. Para as que não são, para que tem alguma dificuldade, e aí nem se fala, é muito pior e realmente daí vem um auxílio maior dos pais, que acaba também por sobrecarregar, porque o pai não está sendo só pai naquele momento, mas sim aquele mesmo local. Tem um home office, tem vários, cada cantinho da casa tem uma criança instalada, tem um computador. Então, assim, ao mesmo tempo que está trabalhando, está dando aula, está ensinando o filho, e acaba sendo realmente um desgaste, né? Para algumas famílias, de fato, em função dessas coisas. A criança que não tem dificuldade já está com dificuldades de se adaptar. Agora, quem já tem, então potencializou. Sim. Então, fica bem a gente escuta muitos relatos disso, né, dos pais. Meu filho não quer ficar, sai no meio da aula, não presta atenção, quando vê tá fazendo outra coisa, ou briga para, não, mas tem que fazer. E ainda tem mais a carga extra além da aula online, né? Tu falou do tempo de tela, me chamou a atenção, 7 horas por dia, bastante coisa, né? Eu até tenho esse livro aqui que eu gosto muito, né, do Como Criar Filhos na Era Digital. E eu estava relendo ele agora, durante a pandemia, e eu pensei, depois da pandemia ele tem que ser reescrito, porque 7 horas de tela por dia é muito, né, prejuízo, assim. E ao mesmo tempo a gente não tem como manejar, né, Lu? Que a gente tem as coisas para fazer também, e eles estão dentro de casa, chega uma hora que não tem mais parede para riscar, né? Não tem mais coisa para... Então, o que tu tá ouvindo disso, de relatos, ou o que tem já de pesquisa sendo feita, atualizando isso do tempo de tela para os tempos atuais? Na verdade, assim, não atualizando. Na verdade, antes disso, a Sociedade Brasileira de Pediatria, até 2 anos de idade, recomendava que não fosse usado nada, absolutamente nada, Exato. E 1 hora até os 5 anos. E gradativamente fosse aumentando. E aí, tu me pergunta, e esse aumento de 1 hora para outra, né? Então, o que foi falado bastante, inclusive, nesse encontro, que esse é um momento que é uma coisa muito pontual, que a gente não pode ficar com essa preocupação demasiada, porque se espera, isso também vem muito do comportamento dos pais de ir ressocializando a criança, que é praticamente isso, né? Uma readaptação, que agora a gente não está mais no provisório, é um provisório que já está há bastante tempo. Já está assim, definitivo praticamente, que não é mais semana que vem, daqui 1 mês. Agora a gente nem faz, nem tem mais anúncios de retorno dos colégios, né, das escolas que antes tinham, porque não tem, porque a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Então, o que se diz é que vai ter que ir largando ao longo do tempo, que realmente é o esperado. Quando a criança começa a frequentar as aulas, provavelmente ela nem vai ter tanto interesse, que ela vai estar com tanta vontade de socializar, que isso talvez fique secundário e ela não fique com essa necessidade, mas tem que ficar atento de fato se isso for uma coisa que se perpetuar além desse momento. Sim, nós vamos ter um problema quando tudo voltar, né, entre aspas, ao normal, para ver como adaptar essa nova rotina, daí tirando um pouco a tela, né? Na verdade, a gente vai fazer um detox coletivo. Vamos todo mundo se juntar
todo mundo que está aqui online, a gente vai dar as mãos e fazer esse detox coletivo, né, Lu? Sim, uma mãe aqui exatamente. perguntou, né, que, recuperando uma outra pergunta, como diluir ao longo dos anos a alfabetização? Realmente, quem está agora, quem tinha acabado de entrar no primeiro ano, teve 2 semanas de aula e parou, né? Então, como que se dá essa ruptura aí? O que está se vendo? Esse é o pior. Até apareceu uma reportagem, numa pesquisa aqui em Porto Alegre, que se falou do impacto maior desse isolamento. Nas crianças que, mesmo que não estavam em educação infantil, mas que estavam iniciando a falar, como elas regrediram, porque mesmo não indo na escola, elas iam em pracinha, elas visitavam familiares, amigos, e esse isolamento fez com que ocorresse uma regressão de fala, e as crianças que estavam iniciando a alfabetização, a escrita, a leitura, também muitas delas regrediram. Eu acho que isso não é diluir ao longo dos anos. Isso vai ter que realmente, de fato, ser retomado para que não fique, daí é bem importante isso, para que não fique lacunas. Porque quando uma criança tem dificuldade de alfabetização, esses primeiros contatos de escrita e leitura não foram bem consolidados, talvez ela não consiga, ela sempre vai ter alguma dificuldade. Então é bem importante. Essa fase sim, o primeiro ano, eu considero que tenha sido na escola e os vestibulandos também, né? Esses dois, as duas pontas do ensino, foram os mais prejudicados, que não tem como diluir, tem que o primeiro lá parar e começar na época que for, e o outro tentar, né, minimizar esse impacto. Uhum. E voltando aqui, né, se não, vou fazer um cenário utópico, se não existissem aulas online, né, o que é para o desenvolvimento infantil a questão de ficar, por exemplo, 1 ano sem aprender nada? Também não seria produtivo, né? Eu entendo que, assim, nós pais, a gente tem a ânsia de não deixar os filhos ficarem para trás. Isso também é uma coletividade, né? Mas nesse momento, assim, não é uma competição, a gente não está correndo, a gente também não quer regredir, para usar a palavra que tu acabou de dizer, né? Uhum. Na verdade, assim, isso eu me lembrei que tu estava falando, eu me lembrei também de um outro dado que falaram nesse encontro. Nós temos uma realidade no Brasil de que não é a do meu filho, nós somos privilegiados de poder estar em casa e conseguir ter um ensino, né, mesmo que não o convencional, eles estão frequentando, eles estão tendo aula, mas grande parte da população brasileira não está. Né? E isso é um dado assim, bem triste, bem significativo, mas assim, o que mostra isso, que mostrou inclusive nessas pesquisas, que mais a coisa da solidão, não é nem a coisa pedagógica, o quanto a criança neste momento ela se sente solitária. Independente da idade, criança ou adolescente, essa ruptura dessa interação fez muito mal para a criança. Então, assim, eu considero ainda que eu não sou a coisa do conteúdo, o aprendizado sim foi impactado, mas na verdade outras coisas também para o desenvolvimento da criança, do desenvolvimento infantil, impactaram mais, porque a gente sabe que não existe aprendizado sem afeto, não existe um aprendizado sem ter motivação. Então, talvez esse isolamento, o impacto emocional dele vai ser pior do que o cognitivo, porque ele vai ser secundário, esse impacto cognitivo. Porque se a criança estiver bem, se fala tanto de saúde mental, mas assim, a criança, às vezes, a gente acha que passa ilesa a isso, e bem pelo contrário, até porque também é uma outra coisa que se vê, a criança ela não verbaliza. E mesmo famílias que não falam muito, que a gente tenta não falar muito perto, mas eles passam rapidamente pela TV, talvez na hora que vejam o número de mortes, eles não estão entendendo nada. E aquilo fica dentro deles. E se manifesta em algumas crianças que não são tão questionadoras, com essa coisa de ficar mais ansiosos, comer mais, ter dificuldades de sono. Então, uma série de coisas assim que eu ainda considero o maior prejuízo, a coisa emocional. Assim. Emocional, sim. E esse ponto que a Lu traz, ele é fascinante pensar que o aprendizado está ligado com a emoção.
porque senão bastaria botar robô para dar aula para as crianças, né? Então, tem a figura da prof, a figura dos coleguinhas e, principalmente, acho que na tua fala tu trouxe isso, tem que estar bem, né? E a gente está vendo que os nossos filhos todos queriam, né, abraçar os pais, queriam conviver com os amigos. Então, realmente, o que está sendo aprendido, né? O que está sendo apreendido, né, desse aprendizado online? O sono, alguém aqui acabou de falar, ou mesmo dormir demais. Realmente, a falta de sono e o sono truncado, né, ou a dificuldade de pegar no sono, adolescentes têm passado, né, muito tempo Sim, ou isolados no tarde. quarto, ou dormindo tarde, dormindo mais horas, né, descontando na alimentação. Mas para não perder o foco e voltar aqui na parte do aprendizado que tu falou da alfabetização, uma mãe perguntou, a primeira e a segunda série, primeiro ano e segundo ano, não reprovam, né? A criança vai poder ir para o segundo ano direto, se não aprendeu. Da minha experiência que eu já tive em escola, o pai e a mãe vão se reunir com o conselho pedagógico e vão decidir, olha, esse ano, não, mesmo se não tivesse pandemia, poderia ser assim. Olha, não rendeu como esperado, não tem nenhum problema repetir. Então, é um acordo até da escola. A escola não vai repetir, né, Lu? O aluno. Mas vai ser bom senso nesse momento, né? Me corrija se eu falei alguma coisa errada. Eu também, eu acho que o problema de não reprovar é porque a criança, quando ela tá sozinha, não é este momento agora que tá todo mundo no mesmo barco, mas assim, ela passa por um segundo ano sem ter se alfabetizado, ela perdeu aquele momento de alfabetização. Só que talvez agora, como todo mundo perdeu este momento presencial e precisa ser reforçado, então talvez muitas das coisas que fossem oferecidas no primeiro ano vai ser no segundo. Então eu não considero que vai ter, então, tantas dificuldades, tantas coisas... não vai ter como é que eu vou te dizer... Essa lacuna no aprendizado dessa criança, porque todas vão ter isso e todas vão precisar de um reforço adicional. Né? Quando então, a gente tiver uma determinação de vai voltar, a gente volta aqui, vamos repetir e discutir todo mundo junto aqui as alternativas, né? Tenho certeza, Lu, que tu tá aberta para falar disso, né? Mas por enquanto é só especulação, né? Quando volta e se repete o ano ou não, né? É uma angústia muito grande da gente, eu sei. Mas eu aqui... acho... Chega. Não, eu ia ler um comentário de... A escola vai adaptar os conteúdos de acordo com a avaliação da turma. Eu acredito que essa adaptação vai ter que ocorrer, né? E eu vejo que inicialmente se tinha mais essa ansiedade de retorno. Eu não vou dizer nem os pais, mas eu também sou mãe, eu também ficava pensando, eu enquanto mãe, quando é que volta? Sim. Será que vai voltar em condições adequadas? E eu vejo que se silenciou agora, silenciaram os grupos, porque não dá mais para fazer essas perspectivas de quando isso vai acontecer. E é esperar o momento certo e conseguir manter, porque também a gente, como eu falei, lado bom não tem, né? Mas assim, bom, ideal. Mas algumas coisas se criaram, por exemplo, a rede, também foi falado bastante, a rede dentro de casa, aquela coisa, o vínculo criança e pai está muito mais fortalecido. Embora desgastado em alguns momentos de maior tensão, mas assim, está bem mais fortalecido. Eu sou uma pessoa, um caso de que eu não conseguia acompanhar o meu filho tanto, né? A gente trabalhando e agora sim, é uma coisa muito mais, tu consegue fazer parte da vida da criança mais. Então isso não dá isso é uma coisa super importante e talvez seja um tempo para melhorar esses relacionamentos, né? Para conseguir aproveitar as nossas crianças e não fazer mais tantos planejamentos a longo prazo, que não tem, né? Nem a curto prazo, a gente não tem como. Alguém fez um comentário de que a realidade brasileira, né, muitos pais não estão ajudando nos estudos ou não sabem como. Algumas crianças estão sendo mais estimuladas, né, outras não. Realmente, e isso aqui pensando só, por exemplo, num recorte pequeno que a gente está aqui, digamos, de escola particular, né? Tem toda a rede pública que no Brasil é mais de 80%, que não tem acesso à internet, é um celular para toda a família, e olha lá. Então, assim, os alunos que querem muito, as mães que querem muito, os pais,
vão na escola, pegam uma pilha de papel que a escola imprime, leva para casa, no mês seguinte devolve aquilo. É completamente o fluxo muito diferente dessa realidade que nós estamos falando aqui. Então, realmente, né, tem muitas realidades. Acho que quando voltar vai ter essa discrepância ou não, né, talvez na parte do conteúdo, mas o que a Lu está querendo reforçar é que a parte do emocional também que a gente tem que ficar de olho muito aberto, né? Porque exatamente. Não é só um livro, se fosse assim... Sim, exatamente. Até tem várias essas pesquisas relacionadas ao aprendizado com a motivação e o afeto, né? Tem muita gente falando disso, inclusive tem alguns aqueles documentários, aquelas coisas americanas que falam, daí uma professora diz assim, mas eu não sou paga pro aluno gostar de mim, eu sou paga para ensinar. Mas aí isso mostra... Nossa, né? Sim, é um pensamento muito antigo, né? Não, mas isso são coisas, mas são coisas atuais. Eu lembrei onde é que tá. É nesse filme que eu até indiquei aqui no feed, o filme do Escritores da Liberdade. A diretora da escola falou isso. Eu ensino há 30 anos e eu não estou aqui para que meus alunos gostem de mim. Eu estou aqui para ensinar. Ela desassociou, né? E vem uma professora que vai pelo afeto, vai pela empatia, né? O que os alunos estão sentindo. Exatamente, isso a gente vê, até tem, eu enquanto neuropsicóloga, trabalho com avaliação e avaliações, alguns encaminhamentos da escola que muitas vezes se faz uma série aplica instrumentos, uma investigação bem aprofundada e a criança não tem nenhuma dificuldade, ela passa de ano, ela muda o professor, ela começa a aprender perfeitamente. Tá. Então, mostra clássico. Assim, o quanto é importante, o quanto também esse momento talvez esteja, por isso que eu reforço que é importante a parte cognitiva, estimular a leitura, estimular que os filhos assistam, sim, façam as atividades, mas mais cuidar da saúde mental, que tanto se fala, mas para a criança eu não sei o quanto realmente é trabalhado isso é de extrema importância. Porque isso vai refletir em todo o curso do aprendizado dessa criança, né? E a personalidade também. Sobre a sanidade mental das crianças, a gente está acompanhando, mas assim, a sanidade mental das famílias, né? Tem muitos, como a gente falou no início do papo, muitos memes, muitos áudios, vídeos viralizando, né? Mas trazendo um pouquinho de conteúdo, informação aqui, aquele texto que a Luana Piovani leu, de uma psicóloga portuguesa, que o nome dela é Ana Rita. O texto viralizou, a Luana leu, com mais de 1 milhão de acessos, olhem no IGTV dela, e essa psicóloga fala da teleescola, né, lá em Portugal, que ela simplesmente um dia, ela, psicóloga com 2 filhos, teve um piti, rasgou tudo, ela disse que foi o grito da independência, que ela desistiu da aula online, justamente por causa da sanidade da família, que era a prioridade dela. Então, o texto é muito legal, fala disso, né, de como vão aprender matemática e português no dia a dia. Estimular a leitura, ler em família, um lê para o outro, na cozinha, né, ajudar. E isso está conectado com uma outra pandemia, que é uma causa minha, falar da obesidade infantil, né, Lu? Que as crianças, tu mostram uma mamão, as crianças acham que é um brócoli. Tu mostra um abacaxi, as crianças nunca viram na vida. Então, assim, levar as crianças para a cozinha é uma coisa que realmente só essa pandemia está permitindo, né? Exatamente, isso e o que tu estava falando, eu estava me lembrando daquelas coisas, daqueles clichês que eu não gosto, assim, muito de algumas pessoas falam, e aí, quais são as dicas que tu dá? E as pessoas falam, manter a rotina, mas que rotina? Tá todo mundo sem rotina. E eu acho, assim, que a pessoa não tem que se cobrar tanto, no primeiro lugar, aquilo que a gente estava falando de que vai impactar o estado mental, né? Como eu estou enquanto Luciana, vai impactar muito no como o Luca vai estar, o que eu vou passar para ele. Se eu ficar fixada na rotina, na coisa de pedagógica, primeiro, né, a gente não vai conseguir relaxar nunca, porque num espaço tão pequeno tu tem uma série de papéis, profissional, mãe, dona de casa, um monte de coisa, então tem que aliviar um pouco. Eu não sou a favor de manter esta rotina tão severa, senão a pessoa, né, não tem como. É impossível. Nos primeiros dias, aquilo que eu falei, enquanto era provisório, vamos ficar 15 dias dentro de casa, vamos tentar não sei o quê, mas agora já se estruturou e o problema maior,
que isso me preocupa enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto professora, desse retorno, né? Porque as pessoas já se adaptaram a essa realidade. Então, sair dessa realidade também vai ser difícil nesse momento. Então, Sim, a gente porque mudou de que muito. jeito, né, Lu? De que jeito que você vai sair? A Kelly comentou aqui nos comentários agora, assim, o quanto vai ser frustrante esse, vai voltar à escola, não dá para abraçar ninguém. Então, o quanto é desejado nesse momento, né? E a gente sabe, nós que somos mães aqui, crianças não vão cumprir 100% das regras de cuidados sanitários. A tal da máscara é o menor dos problemas, porque assim, eles vão tirar para comer, para tomar água, eles vão no banheiro e eles vão se abraçar, eles vão trocar material. Como é que vai impedir uma criança de trocar uma canetinha com a outra? Me explica. Acho que tudo isso tem que ser levado em conta. Exatamente tudo, e até assim, a criança, a gente explicar bastante esses tempos. Esses dias eu estava conversando com alguém, a gente estava falando sobre essas coisas, assim, a vida inteira, quem é mãe, quem tem filho sabe, o que a gente faz? A gente estimula que a criança seja educada. Vai lá, abraça fulano, dá oi pra tia fulana, né, abraçar. Daí, de uma hora para outra, não pode mais abraçar. Imagina na cabeça da criança o que isso vai ser. Então, talvez é melhor, assim, segurar a nossa ansiedade como um todo, esperar um pouco mais, para que não seja traumático esse retorno para a criança. Porque isso também não vai ser igual, né? E até que ponto vale a pena essas aulas intercaladas? Vai um dia, falta 3, porque tem que fazer revezamento e uma série de coisas, né? Isso eu acho bem preocupante. Enquanto a gente estava falando, eu vi que o pessoal se engajou falando justamente sobre as horas de conteúdo, né? Em relação ao que o MEC exige, a carga horária. Algumas escolas particulares, assim, com a pressão dos pais, mandaram mais conteúdo. Só que, como não existe consenso em nenhum grupo, né? Tem gente que acha de mais, tem gente que acha de menos. Então, eu acho que volto para o texto da psicóloga que viralizou, né? Tem que conversar com a escola, né? Quem está descontente, quem não está dando conta, tem que falar. Me parece sensato nesse momento. E eu sou uma pessoa, assim, até por, como eu falei, mãe, profissional e professora, eu acho que tem vários grupos, a gente não pode, assim... não pode classificar, os pais pressionam, os pais, não sei o quê. Tem muita coisa diferente, é um grupo muito heterogêneo. Por exemplo, tem pais que, infelizmente, terceirizam as suas crianças. Enquanto eles estavam no colégio, eles não se envolviam com nada. Praticamente nada, assim. Então, é muito frustrante, é muito ruim, é desgastante e é triste ao mesmo tempo ver que alguns pais não suportam ficar tanto tempo com seus filhos. É uma coisa, até me sinto mal em falar, mas uma coisa que a gente nota. Que tem umas coisas de que é vontade de jogar as crianças, não sei o quê, né? Por quê? Porque não estão habituados a ter um contato tão próximo com seus filhos. É a terceirização da educação, não educação pedagógica, mas educação como um todo. Então, eu acho que isso, dentro do bom que a gente estava falando, não tem, mas talvez essa coisa de repensar que a escola tem um papel muito importante, sim, mas não vai substituir nunca algumas coisas que, com essa coisa mais moderna da gente trabalhar, todo mundo trabalhando, essa correria da vida, acabou sendo um papel da escola o que não era. Era da família. E talvez é importante ter esse retrocesso para entender melhor seus filhos, né? Tem gente que está conhecendo seus filhos agora, que a vida inteira, desde pequena, depois da licença maternidade, a criança já foi para a escola, para a escolinha, e agora com 8 anos que passa o dia inteiro com ela. Então existem essas realidades, tristes realidades, na verdade, que eu acho bem importante que seja retomada, repensado o quanto é importante o trabalho. Mas agora a gente vê, né, que o empenho de algumas pessoas durante muitos anos acabaram por ser prejudicados em função da pandemia. Está todo mundo em casa, quem pode, né? E então é bem importante esses questionamentos a serem feitos. É verdade.
A gente ainda tem 20 minutos para 1 hora, mas eu quero focar para não dispersar a atenção, né? Que nem criança aqui, né? Ficar muito tempo, a atenção se dispersa, né? Ó, já passou 40, já começa a ficar... Já, até a gente, né? Já falamos daquilo, será ou não? Bom, vamos lá. Minha última anotação aqui do caderno é o seguinte, aquele vídeo do Leandro Carnal, que eu gosto muito, que para mim é um alento para a gente, tá? Seja conteudista ou construtivista, Montessori, qualquer linha que a família acredite, né? Eu, ao longo desses anos, já fui para vários caminhos, assim, né? Porque a gente sempre está querendo o melhor para o filho. Ponto pacífico. As pessoas que estão aqui online estão querendo o melhor para o seu filho. A gente já está, ó, avançado aí na história, né, Lu? E o Leandro diz o seguinte, ó, não é nesse ano que o meu filho vai aprender tudo sobre as mitocôndrias ou o Império Romano. O futuro vai demandar pessoas que reajam a situações inusitadas. E que é coisa mais inusitada que um vírus invisível que está pegando todo mundo? Então, assim, o que a gente pode passar mesmo, né? Primeiro, sanidade mental da família como um todo. Eu tô sempre dizendo não para um monte de coisa, tentando evitar a fadiga, como diz o professor, o carteiro Jaiminho da turma do Chaves. Eu estou tentando evitar a fadiga. Tem coisas que simplesmente não cabem neste momento. Não é este o momento que eles vão, assim, se tornar os gênios da enciclopédia. Então, assim, para acalmar o coração da gente, né? A gente tem que encerrar com isso, porque senão fica só, né? Pau e pau. Não, exatamente isso. Esse não é é um momento assim, e o que se vê até na minha área, cada vez mais se desenvolve a coisa de uma área do cérebro responsável pelas funções executivas, que se diz que a capacidade que a pessoa tem de se relacionar com os outros, aquela coisa também da inteligência emocional, da resolução de problemas, da capacidade de planejamento, de adaptação de outras coisas, de situações novas. E isso faz com que a criança no momento e depois futuramente tenha mais êxito, mais sucesso nos seus relacionamentos, tanto relacionamentos pessoais, afetivos, quanto profissionais. Então a inteligência está deixando de ser aquela coisa, né, como o Karnal diz, de Bhaskara, aquela coisa bem... conteudista, mas sim uma inteligência global, que isso faz parte, isso é um aprendizado. De uma hora para outra tudo pode mudar. Pra gente também, porque embora nós sejamos mais velhos, a gente também tá no mesma coisa. A gente nunca viveu nada disso antes, exatamente. E eu me pego vendo coisas da minha infância que me prepararam para isso, entendeu? Que é uma palavra que é a resiliência, e tem que ter, né? A gente tem que ter e conseguir passar isso para eles. Eles estão tendo a chance de ter esse aprendizado muito cedo, né? Nós demoramos um tempão agora para chegar aqui e ver o que está sendo posto à prova, né? Então... e eu acho assim que, claro, a gente não tem que ser catastrófica, alarmista, de falar tudo para os filhos, chamar, olha, vem ver quem morreu quanta gente, não sei o que, não. Mas eu acho que também tem que falar um pouco da realidade, né? E dentro disso, quando se fala muito de saúde mental, eu acredito que quem diz que está ótima é a pessoa que está comprometida. Porque ninguém pode estar bem com tanta privação, com tanta instabilidade e incerteza. Né? Então, é a gente reconhecer e fazer com que a criança reconheça que não, ele não está de férias. Não é brincar, não quer A Vida é Bela, aquele filme. Maravilhoso, por sinal, né? Assim, não. Tá. Mas que ele protege a criança daquele jeito, porque era o horror da guerra, né? Exatamente. A gente tá mais ou menos isso, só que tem que contrastar com algumas coisas de realidade, até para que haja um crescimento, né? De maturidade, independente da idade. É importante, claro que a forma com que a gente vai falar vai depender da idade da criança. Mas assim, ficar em casa, ai, meu filho não tem aula hoje porque a gente está de férias. Não existe isso. E tem mães que fazem. Até porque talvez por dificuldade, mães, pais, deles de se deparar com isso, né? Não é por mal, mas as suas dificuldades em falar de coisas desagradáveis. É verdade. Bom, então tá. Olha que o pessoal tudo comentando exatamente isso, né? A pandemia serviu para rever o sentido de urgência, o aprendizado da Liz, a Liz que é pediatra aqui, prioridades, exatamente, né? A gente está a cada momento reavaliando, recalculando a rota, né? E o fato, como a Lu falou, de não ter um prazo, de não ter uma data, vai voltar em agosto, vai voltar em setembro. Não, a gente está assim agora, né? A gente não fica nem olhando pro calendário mais, não sabe que dia tá.
Tu quer colocar mais alguma coisa agora para encerrá-lo? Não. Voltaremos, né, a falar desse assunto com toda certeza. Pessoal que quiser pode mandar inbox para mim, para a Lu, vamos trocar uma ideia. Esse é o momento que a gente vai todo mundo junto aqui, até o fim. Obrigada, super obrigada. Quando, né? Imagina. Eu gosto muito de falar contigo, porque tu tem essa visão de várias esferas aí, sempre traz, né, muitas colocações de como funciona o cérebro da criança e como está o funcionamento das famílias nesse momento. Super obrigada a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final, adorei. Então, tá Vai bem. ficar disponível aqui a live, enviem no aviãozinho para os amigos, tá bom? Beijo, beijo grande, tchau! Tchau, gente, tchau.